Hoje chegamos ao último vídeo desta série que compõe o projeto Educação com os Olhos do Coração. E depois de ter percorrido este caminho, é importante recapitularmos os pontos pelos quais passamos, pontos de reflexão, de questionamento, sem contudo ter a pretensão de esgotar o tema, que é um tema da atualidade, porque é uma realidade que chegou para ficar, que faz parte dos nossos dias e que precisa ser olhada por diferentes perspectivas. A perspectiva legítima de todos os atores envolvidos nesta questão. Então, nós iniciamos esse projeto contando um pouquinho da nossa história pessoal, que compõe este lugar de fala. Não é um lugar de fala compartilhado com aquelas deficiências mais severas e que tantas vezes nos desafiam na escola. A minha dificuldade é pontual, né? É circunscrita, é visual apenas. Diante de quadros de hidrocefalia permanente, né, que perduraram ao longo da vida, de paralisia cerebral, né, de autismo, de deficiência intelectual, de síndrome de Down, de deficientes auditivos profundos, de comprometimento de fala. A minha dificuldade visual acaba exigindo menos adaptações e ajustes, acaba sendo mais fácil a lida com problemas dessa natureza. Entretanto, o lugar da deficiência não se diferencia muito, porque socialmente é um lugar de peso, de incômodo, de desconforto, que desaloja o outro família, o outro sociedade, o outro escola, e que de alguma forma nos convida a olhar por outros ângulos, a pensar por outras perspectivas. Então, é um lugar de fala, né? Então, eu pude compartilhar um pouco dessa trajetória que eu avalio como inclusiva, na qual contei com professores que acreditaram, que apostaram, que fizeram a diferença e que, guardadas as devidas proporções, conforme eu disse, né? Frente a outras deficiências mais severas, o raciocínio é o mesmo. Muitas vezes a gente busca exemplos explícitos para aquilo que a gente vive, né? A gente busca exatamente a mesma situação como um molde, um modelo, uma referência, mas é necessário esse exercício de transposição, muitas vezes, né? De olhar uma estratégia, uma técnica, um recurso e saber adaptar à nossa realidade, ao nosso contexto. Então, eu espero ter contribuído, né, com o compartilhar dessas experiências por mim vivenciadas. Em um segundo momento, né, no segundo vídeo, nós discutimos um pouco, refletimos um pouco sobre a inclusão que queremos, sobre as acessibilidades, né, e todas as nuances pelas quais essa questão perpassa. Falamos um pouquinho sobre a neuroplasticidade, sobre o aspecto sensorial das aprendizagens, sobre a questão do afeto e do vínculo tão central para que os processos de aprendizagem aconteçam. Falamos sobre as questões simbólicas enquanto pré-requisito para a alfabetização, e aí nesse contexto se inclui o brincar. Falamos sobre as características, sobre o funcionamento do autismo, da deficiência intelectual, do comprometimento das habilidades adaptativas. Passamos pelo ABA, com a contribuição da Daiane, né? Análise do comportamento aplicada, que tem as suas contribuições no caso do autismo e até de outras deficiências em termos de funcionalidade. Falamos um pouco sobre o desenho universal da aprendizagem, que é essa perspectiva que aborda, né, o currículo, os temas a serem trabalhados por diferentes perspectivas também,
não só na proposição das aulas, das atividades, mas também da abertura para diferentes respostas e estilos de aprendizagem e níveis de interpretação da realidade. Falamos sobre o PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado, um documento vivo que se alimenta à medida que o aluno caminha, mas que também permite o convergir do olhar dos especialistas, também permite a visualização mais clara dos objetivos que o aluno já alcançou e do que ele está pronto para avançar. Então, esse olhar individualizado para o aluno e que deve ser tecido, né, pelos muitos atores que compõem um trabalho de qualidade junto a essas pessoas, que é o atendimento multidisciplinar. Falamos sobre as questões de equidade, equidade no tratamento das diferenças, das deficiências. Falamos da questão do direito não só na letra da lei, mas sobretudo na sua força, na mobilização do que precisa ser mobilizado em favor dessas pessoas. Falamos sobre os dilemas familiares. Então, não de forma a esgotar, como dissemos, mas pincelamos aspectos que precisam ser considerados. Então, nesse último vídeo, nós gostaríamos de reafirmar algumas coisas importantes. Lembrar que a inclusão não é uma caridade social e que a função da escola, seja a escola de educação especial, como as APAES, por exemplo, que acabam funcionando desta maneira, né, como uma instituição especializada, seja na inclusão realizada nas escolas regulares, ela não deve ter uma perspectiva assistencialista, né? Não é um favor que se faz às pessoas com deficiência, não é uma caridade social, né? Não é um espaço onde as pessoas ficam, crianças, adolescentes e adultos, para que a família descanse apenas. Isso é só uma consequência da lida contínua desses familiares com essas pessoas que, como tantas outras demandas da vida comum, levam sim à exaustão, mas isso não é justificativa, né? Essas pessoas estão nas escolas, nos espaços educacionais, sociais e de saúde como um direito, né? E sendo um direito, ele precisa ser garantido, ele precisa ser usufruído, ele precisa ser pensado, né, da perspectiva da qualidade. E qualidade, nesse sentido, envolve, quando possível, um olhar multidisciplinar, um olhar global desse indivíduo, e não um olhar fragmentado, onde o indivíduo frequenta uma terapia ocupacional, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, mas esses profissionais não conversam, não conhecem o trabalho um do outro e cada um trabalha por si. Na verdade, esse sujeito atendido, ele está no centro de uma teia de apoio e as partes precisam se comunicar. Nem sempre existe a disponibilidade, o acesso a esses profissionais todos, mas o ideal é que seja assim e que esses olhares possam convergir para propostas e intervenções mais assertivas, né? É importante pensar que toda realidade negligenciada, ela se agrava e ela retorna em formatos mais exigentes posteriormente para que a gente possa olhar. Então, que a gente possa olhar nos olhos do problema, que a gente possa olhar nos olhos das fragilidades sociais, das fragilidades formativas e mobilizar os melhores recursos possíveis que temos para que o trabalho seja feito de qualidade, para que a inclusão aconteça de fato e não de forma inferiorizante. Um outro aspecto a ser pensado é a questão dos diagnósticos. Hoje em dia, as escolas, os professores clamam por um diagnóstico quando uma criança foge do padrão no seu comportamento,
né, nos seus mecanismos de aprendizagem. Então, quando a criança destoa naqueles aspectos conhecidos, né, e considerados padrão, não, essa criança tem alguma coisa, né? Vamos atrás de um médico, de um neuro, de um psiquiatra e vamos laudar essa criança. O laudo é um direito, o diagnóstico é um direito para tratamento precoce, para intervenção precoce, para minimizar, né, os prejuízos que possam advir de algum problema. Entretanto, o que acontece muitas vezes? Diagnóstico vira zona de conforto. Passa a ser justificativa para um monte de coisa. Tá vendo como não aprende? Eu sabia que essa criança tinha alguma coisa. Ah, não adianta mudar a estratégia, o material, não adianta adaptar, né? Não adianta porque é um problema que essa criança tem, é uma condição, é uma característica, então não vai resolver. Então a gente precisa abandonar esse discurso. O diagnóstico, ele baliza o trabalho. Ele simplesmente serve para nortear o fazer e torná-lo mais assertivo, mas ele não pode ser justificativa para o não fazer ou para o não aprender. Então, precisamos, enquanto profissionais, técnicos especializados, fugir dessa armadilha e não buscar o diagnóstico como uma justificativa, mas simplesmente como um norte para a prática pedagógica. E por fim, ter a consciência, né, de que essas pessoas, como todas as outras, constituem a diversidade essencial de uma sociedade plural. E que nessa condição nós precisamos essencialmente aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com as nuances de cada ser, com as formas de aprender, com as formas de se relacionar e de estar no mundo. E que essa não é uma responsabilidade apenas da família onde nasce essa criança, onde vive esse jovem, mas é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade do município, é uma responsabilidade da escola, da igreja, dos espaços de lazer, da família, de todos os atores envolvidos. Todos nós somos corresponsáveis. Nós precisamos abandonar essa ideia de que esse problema não é meu, de que esse problema é do outro e que essa realidade não me afeta, porque eu vejo pela televisão e ela está distante de mim. Não, ela está batendo a nossa porta e chamando a nossa contribuição. E quando a gente não contribui, automaticamente a gente assume um lugar de negligência. E não tem por que assumir o lugar de negligência quando temos tanto a fazer, né? Em um dos vídeos eu mencionei o poder de influência dos professores, que hoje se subjugam, né? Se subestimam. Ah, porque as tecnologias, porque a modernidade, porque os recursos digitais minimizaram, né, o poder do professor. Hoje o professor não tem mais poder sobre o seu aluno e não faz mais a diferença. Faz a diferença. Nós precisamos usar da nossa humanidade, é o nosso atributo primeiro e o mais característico para fazer a diferença nos espaços, porque a humanidade é um atributo que a tecnologia não alcança. Nós podemos ter aí a inteligência artificial operando máquinas, processos, procedimentos, mas a humanidade é algo do ser humano, não é algo que a tecnologia consiga alcançar. Então, essa missão vai ser sempre nossa. E esse projeto se justifica, apesar do olhar crítico que traz em muitos momentos, mas exatamente por acreditar que o professor é capaz, por acreditar neste lugar de transformação de vidas, de afetação de almas, e realmente de transformação social. Não existe outra forma a não ser pela educação para que o mundo se transforme naquilo que a gente espera. E usando a frase de Gandhi, né, tão conhecida, que nós possamos ser a mudança
que queremos ver no mundo. Então, se não existem políticas públicas de formação de professores que atenda a todas essas demandas, se o governo não faz, se o outro não corresponde, né, que nós possamos buscar as ferramentas, os meios de fazer a diferença, né, de nos formar continuamente, de nos instruir, de estar atualizados, de trocar experiências, porque depende de nós, mais do que dos outros. Então, essa é a mensagem que eu deixo, que possamos dizer não à acomodação, à exclusão, né, à frieza das relações, à desistência, e dizer sim à parte que me cabe, para que as coisas se transformem e se tornem melhores. Então, eu espero de coração ter contribuído, né, ao longo de todo este projeto, destes vídeos, dos encontros presenciais que tivemos, com essas reflexões, né, que são próprias ao professor e ao ser humano.